Outro tipo de operadores muito habituais nas linguagens de programação são os operadores de atribuição. Nós utilizamos os operadores de atribuição para definir ou alterar valores de uma determinada variável. Neste caso, para atribuir um valor a uma variável, nós simplesmente temos que definir o seu nome e utilizar o sinal de igual e o valor a que queremos atribuir a essa variável. No entanto, se nós quisermos fazer, por exemplo, um incremento de 2 unidades ao valor previamente estabelecido, o que é que vai acontecer? Nós podemos utilizar também esta escrita em vez desta, que aqui está mais complexa, ou pelo menos mais comprida, mais extensa. Então eu posso simplesmente colocar valor mais igual a 2, isto é exatamente a mesma coisa que eu pegar no valor e transformá-lo num valor que é igual ao seu próprio valor acrescentado de mais 2 unidades. O mesmo acontece aqui depois para o caso do valor menos igual a 2, significa que o valor que já estiver aqui, que seria neste caso 2, vai ser igual ao seu próprio valor, que seria 2, menos 2. Ora, resultaria que este valor ficaria como 0. Depois temos também a multiplicação, a mesma coisa, o valor é igual ao seu valor multiplicado por 2, o valor é dividido por 2, neste caso o valor é igual ao seu valor dividido por 2, e temos também o módulos. O valor é igual ao valor a dividir por 2 e o seu resto. Temos também depois os operadores de comparação, que serão muito utilizados um pouco mais à frente quando entrarmos, por exemplo, na construção de declarações que são lógicas, neste caso declarações do tipo if. Então, neste caso, quando queremos perguntar ao sistema se existe uma determinada comparação, isto é, compararmos dois valores, eu tenho aqui valor, neste caso vamos colocar aqui o valor 1, okay? Eu tenho valor igual a 10, valor 1 igual a 20, se eu perguntar se valor é igual, e reparem que utilizamos então dois sinais de igual, para não haver confusões com este único igual, que é o sinal de atribuição, nós vamos usar aqui então valor igual a valor 1, ora neste caso sabemos que é falso, valor é diferente de valor 1, sim, é correto, depois temos valor é superior a valor 1, não, é falso. Valor é inferior a valor 2. Neste caso aqui, obviamente, temos aqui um erro, seria 1. Obviamente que aqui é verdadeiro, isto é, o valor é de menor que valor 1. Depois temos aqui valor maior ou igual que valor 1. Não é o caso. Valor menor ou igual que valor 1 é, de facto, uma declaração positiva. Depois de já termos falado aqui sobre variáveis, vamos falar de um outro conceito que é transversal à maior parte das linguagens de programação e que é a existência de coleções. As coleções não são nada mais, nada menos do que uma variável com um conjunto de vários valores. E no caso concreto das coleções, a coleção mais conhecida e provavelmente mais antiga nas linguagens de programação é um array. Ora, neste caso o conceito de array, escrito desta forma, não existe no Python, mas existe sim o conceito de list. Existem ainda outros 3 tipos de coleções, que são os tuples, os sets e os dictionaries, e sobre os quais vamos falar mais adiante. Então vamos ver aqui o que é o exemplo de uma list. Eu tenho aqui então a escrita de uma list. Neste caso eu atribuí o nome lista, como se fosse uma variável, é igual, e depois usamos exatamente a mesma sintaxe que usamos para criar um array, por exemplo, em PHP. Ora, neste caso abrimos com parênteses reto e vamos definir cada um dos valores. Neste caso eu escolhi valores alfanuméricos, neste caso strings, mas poderia ter escolhido valores numéricos, não há qualquer problema. Se eu quiser apresentar a minha lista, eu posso fazer simplesmente print lista, e se eu agora executar aqui o meu Python, eu vou ter aqui a lista impressa exatamente como ela é definida. No entanto, vamos imaginar que eu quero apenas apresentar um dos seus valores. Então, neste caso, eu posso definir aquilo que é um índice desse valor. E não esquecer que as listas ou as coleções têm índice de base 0. O que é que isto significa? Quando eu fizer print lista de 0, ele vai à minha lista, a toda esta coleção, e cada um destes elementos vai ter então um índice associado. Neste caso, este equivale ao 0, aqui ao 1 e ali ao 2. O que quer dizer que se eu agora aqui executar, eu vou ter então a apresentação de João. Se eu colocar 2, eu vou ter a apresentação do texto Ana. E muita atenção, porque se eu colocar 3, eu vou estar a pedir para que seja impresso um valor que não existe na coleção. Então vamos ter um erro de execução do código, indicando que houve um erro de index, neste caso list index out of range. Isto é, eu explodi aquilo que poderia ser o meu índice utilizável.
Bom, vamos ver então aqui outras circunstâncias relacionadas com as listas. Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero alterar o valor de uma lista previamente definida. Eu tenho João, Carlos e Ana, mas se eu colocar print list de 2, ok? Anteriormente eu disser que quero lista de 2 igual a Maria, o que vai acontecer então é que Ana vai ser substituído por Maria. Então, se eu agora executar aqui o meu código, nós vamos ter a oportunidade de verificar que não vamos apresentar o Ana, mas sim o Maria. Vamos ainda ver também como é que nós podemos fazer uma iteração por todos os valores. O que é que significa uma iteração? Nós iremos ter a ocasião de verificar isso mais à frente quando falarmos sobre os ciclos, mas basicamente uma iteração é aquilo que nos permite percorrer uma lista inteira e apresentar em cada ciclo, por cada volta, um dos valores dessa lista. Neste caso, a iteração é conhecida noutras linguagens de programação como um for each, ou por cada. Aqui nós fazemos simplesmente escrevendo o for e depois definimos nome dentro de lista. Aqui, obviamente, podemos colocar o nome de variável que quisermos. Aqui é a nossa lista de valores. E colocamos 2 pontos no final, para indicar que isto é um ciclo. Logo de seguida, o que vai acontecer então é a execução deste código que vai permitir apresentar em cada volta do ciclo o nome da lista. Então ele vai começar pela lista com o índice 0, depois com o índice 1, com o índice 2 e quando terminarem os índices desta lista, o script vai parar. Eu vou fazer aqui um clear para limpar tudo. Vamos aqui novamente puxar o nosso script e cá estão então os 3 nomes, João, Carlos e Ana. Reparem que eu aqui comentei a alteração do valor e por conseguinte os valores originais não foram alterados. Se nós quisermos, por exemplo, verificar se um determinado item existe dentro de uma lista, podemos utilizar uma instrução condicional. Iremos também falar muito em breve sobre o que são instruções condicionais. Neste caso eu utilizei um if, que traduzido para português quer dizer se. E temos também ali o else, que significa na prática caso contrário. Ora, então nesta inscrição eu coloco se a expressão João existe in lista, então eu vou fazer um print existe. Caso contrário, se João não existir dentro de lista, ele vai fazer um print não existe. Vamos fazer aqui a experiência, uma vez que João existe ali na nossa lista, então eu vou aqui obter o resultado do primeiro print existe. No entanto, reparem que se eu colocar João com letra minúscula, uma vez que os valores são case sensitive, isto é, são sensíveis às letras maiúsculas ou minúsculas, então agora vamos ter o resultado diferente, não existe, isto é, João não foi encontrado dentro da lista, por conseguinte o que vai ocorrer é a apresentação deste valor. Vamos avançar ainda para uma outra função que é verificar qual é a quantidade de elementos que uma determinada lista tem. E para isso nós usamos a expressão len. Len vem da palavra length, que significa comprimento. Então, se eu agora executar aqui o meu código, eu vou ter então a contagem do número de elementos. Atenção, não considerar a contagem do número de elementos como se fosse o índice. Porquê? Porque nós sabemos que na nossa lista nós temos o índice 0, o índice 1 e o índice 2. No entanto, a contagem total de elementos é 3, que é exatamente o número de nomes que nós temos aqui na nossa coleção. Vamos ainda ver como é que nós podemos acrescentar elementos à nossa coleção, isto é, adicionar itens. Para isso, as listas têm uma função que é o append. Append significa acrescentar ou adicionar. Então, se eu colocar lista.append António, o que vai acontecer é que eu vou ter mais um valor. Vamos fazer aqui simplesmente isto também, print lista. E para além da quantidade de elementos que a lista nos vai apresentar, neste caso serão 4, os 3 iniciais mais o António, nós vamos ver como é que a lista fica configurada. Então vamos aqui refrescar tudo isto e reparem, o sistema vai então aqui indicar-me que existem 4 elementos a partir deste momento e os dados são João, Carlos, Ana e António. Isto é, o append vai acrescentar este valor no final da nossa lista. Vamos ainda aqui ver como é que nós podemos remover itens da lista e, neste caso, para remover itens da minha lista, eu utilizo a expressão pop. Ora, a expressão pop pode ser utilizada em 2 circunstâncias. Se eu definir simplesmente sem nenhum argumento, isto é, sem nenhum valor dentro dos parênteses, eu vou remover o último elemento da minha lista. Lembrando que a nossa lista tem João, Carlos e Ana, se eu fizer um pop, ele automaticamente remove o último valor. Então, se eu agora executar aqui o código, vamos ter apenas o João e o Carlos. Se eu usar 2 pops seguidos, o que vai acontecer é que então vamos ficar apenas com João.
No entanto, há aqui um outro aspecto, é que eu posso remover da minha lista um valor através do seu índice. E, portanto, se eu remover pop 0, o que vai acontecer não é a apresentação de João e Carlos, mas sim de Carlos e Ana. Vamos aqui testar e reparem, cá está, Carlos e Ana. Foi removido o índice. Por conseguinte, e resumindo, se nós não colocarmos nenhum índice, vai ser removido o último elemento. Se nós colocarmos um índice específico, vai ser removido esse índice. Nós podemos também apagar elementos da lista com a expressão del. Del vem da expressão delete, que significa eliminar ou apagar. Então, neste caso, se eu apagar lista de 1, eu vou estar a apagar o elemento que tem aqui o Carlos, ok? Então, vamos aqui testar novamente o nosso código, ok? Cá está então o João, Carlos desapareceu e fica Ana. Por sua vez, podemos ainda utilizar o del para remover toda a lista. Mas muita atenção, porque existe uma diferença entre eliminar a lista e limpar a lista. O del apaga a lista. Então significa que a partir do momento em que eu executo del lista, lista vai deixar de existir e, por conseguinte, esta expressão seguinte vai gerar um erro. Reparem o que é que acontece. Eu apaguei a lista e aqui vou ter um erro indicando que name lista is not defined, porque eu simplesmente eliminei. Pelo contrário, se eu tiver uma lista, mas a quiser limpar de todos os seus dados, eu posso utilizar a expressão lista.clear. Clear significa limpar. Então, nesta circunstância, todos os elementos da lista vão ser removidos, mas a lista vai continuar a existir, no entanto, vai existir vazia. Vamos aqui executar o nosso script e vão ter a oportunidade de verificar que é uma coleção sem qualquer valor. Vamos ainda verificar aqui como é que nós podemos copiar uma lista para outra lista. Existem várias formas, no entanto, a forma mais comum será esta. Eu posso ter aqui lista 2, que é uma nova lista, vai ser igual à lista.copy, isto é, eu vou criar uma cópia da minha lista. E se eu agora imprimir lista 2, que é a nova lista que eu criei, eu vou ter então a lista exatamente com os mesmos valores da lista inicial. Já falámos aqui então sobre list, vamos falar sobre o segundo tipo de coleções, que é o tuple. O tuple é conhecido como uma coleção que é ordenada, isto é, tem uma sequência com índices, mas é inalterável e permite valores duplicados. Bom, nós podemos ter duas vezes João, por exemplo, no nosso tuple. Ora, eu decidi utilizar a mesma nomenclatura, neste caso lista, vocês podem dar o nome que bem entenderem, é igual. E agora reparem, a diferença entre uma lista e um tuple, para que o Python possa perceber que tipo de coleção é que estamos a criar, é que uma lista é iniciada com parênteses retos e fecha com parênteses retos. No caso do tuple, bastará definir que ele começa com parênteses redondos, né, e fecha com parênteses redondos. Tudo o resto é exatamente o mesmo. Ora, o que é que acontece? Nas funcionalidades que nós temos acesso, nós vamos ter a oportunidade de imprimir aqui a lista, reparem, cá aparece ela. Se nós quisermos aceder aos seus valores, poderemos fazê-lo através dos seus índices, e neste caso vamos apresentar o Ana. Se eu quiser alterar, reparem o que é que vai acontecer. Uma vez que é inalterável, eu vou tentar alterar o Ana para António. Ora, neste caso, o Python vai me apresentar um erro. Indica-me especificamente o seguinte: type error, isto é um erro de tipo. Os tuples, ou os objetos do tipo tuple, não suportam a atribuição de itens, isto é, após a sua construção inicial, já não podemos mais mudar. Ora, no entanto, ainda assim, nós podemos fazer o mesmo que fizemos com as list. Neste caso, podemos fazer uma iteração, isto é, por cada nome que existir em lista, eu posso apresentar o nome. Vamos fazer aqui um clear, vamos executar novamente o script e cá estão então os três nomes. Podemos também verificar, uma vez que não se trata de alterar nem eliminar dados, podemos verificar se um determinado item existe usando exatamente a mesma sintaxe das lists. E neste caso eu estou a perguntar se João existe dentro da lista. Eu sei que João existe, então vai aparecer ali a expressão existe. Muita atenção aqui a um aspecto, porque, e já o vamos dizer, depois de falarmos aqui sobre o length, que é também igual ao list, neste caso o tamanho ou o número de elementos que a minha lista tem, utilizamos o len, mas muito importante perceber isto é que relativamente às lists, no caso dos tuples,
não podemos editar, adicionar ou remover itens. Já falámos de list, falámos de tuple e vamos falar agora do set. O set é a terceira coleção existente no Python e neste caso tem uma particularidade. O set é uma coleção desordenada, já vamos ver o que é isso na prática, e sem índices. Não permite sequer que existam duplicados. Bom, vamos ver o que é que implica então a utilização do set. Como podem verificar, aqui a definição de um set é muito semelhante à definição de uma lista ou de um tuple. O que vai variando é a abertura e o fecho da coleção. No caso da lista temos os parênteses retos, no caso do tuple temos os parênteses curvos, aqui vamos ter as chavetas. O resto é tudo exatamente igual. Então vamos ter aqui depois a apresentação da nossa lista. Eu vou aqui executar então no nosso terminal o script e podemos verificar aqui então a lista apresentada desta forma. Ora, o que acontece então aqui neste caso é que nós não podemos aceder aos elementos pelo seu índice. Dentro do set, o que vai acontecer é que se nós tivermos uma inscrição deste tipo, vamos ter um erro gerado pelo Python. Ele vai nos dizer que houve um erro de tipo setObject is not subscriptable. Isto é, nós não podemos definir ou ir buscar elementos através do seu índice. Bom, então, neste caso, eu posso ainda assim verificar se um determinado elemento existe ou não dentro do meu set. E então eu te pergunto aqui se João existe em lista, que é o nome do meu set, então print OK. O que significa que vamos ter aqui um resultado positivo. Depois podemos também verificar aqui que podemos ir perguntar também se existe um elemento e apresentá-lo. E para isso nós podemos fazer com este tipo de inscrição, isto é, print João in lista. Ora, vamos verificar o que é que vai acontecer aqui. Se eu puxar aqui a execução, ele vai me dizer que há verdadeiro. Então, o resultado desta expressão que aqui está dentro não é a apresentação de João, mas sim a apresentação do resultado da verificação. Isto é, se João existir em lista, vai retornar true. Caso contrário, vai retornar false, como é o caso de Daniel. Se eu agora executar aqui o meu script, vamos ter a oportunidade de ver que o resultado vai ser falso. Vamos aqui atualizar o nosso set. Ora, nós podemos atualizar o set, isto é, refrescar todos os seus dados desta forma. Se nós fizermos lista é igual a novos valores, aquilo que inicialmente era João, Ana e Carlos passa a ser Fernando e passa a ser Manuel. Vamos aqui colocar um clear, vamos testar novamente o nosso script e reparem que então o nosso set, a partir desta linha, passa a ter um conjunto novo de dados. No entanto, nós podemos acrescentar dados, à semelhança do que acontece com a list, por exemplo, e para isso nós usamos esta expressão, lista.head, e depois colocamos aqui o valor. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Uma vez que esta é uma lista desordenada, reparem o que é que vai acontecer. Eu vou executar aqui o Python e ele adicionou Cristina, mas não adicionou Cristina nem no fundo, nem no início, e adicionou-o no meio. Bom, se eu voltar a executar o código, ele começa inicialmente por ter novamente João, Ana e Carlos e vai acrescentar novamente o Cristina. Mas reparem que poderá acontecer uma coincidência, os valores calharem exatamente no mesmo sítio, mas não contem com isso. O que vai acontecer é que eles são colocados dentro da coleção de forma desordenada. Vamos verificar também que podemos adicionar vários elementos a um set. O set, apesar de estar desordenado, pode levar mais elementos do que aqueles que já tem. E para isso nós temos aqui esta representação. Neste caso temos um lista.update. Update significa atualizar. Em vez do add, que significa adicionar, nós vamos fazer uma atualização da lista. Então aqui adicionamos um valor. Com o update vamos adicionar vários valores. E reparem como é que essa adição é feita. Usamos um parênteses reto e depois, ou melhor, um parênteses curvo e depois dentro do parênteses reto vamos colocar os elementos que queremos adicionar. Quando formos imprimir vamos ter não só os elementos iniciais, que neste caso é o João, a Ana e o Carlos, mas também vamos adicionar os novos elementos. E mais uma vez, volto a frisar, numa posição que pode não ser exatamente aquela que é a sequencial. Reparem que Rui e José foi colocado aqui no fundo. Vamos novamente testar e reparem que neste caso, neste segundo caso, já temos José aqui antes da Ana. Vamos ver ainda que é possível ir buscar o tamanho do set utilizando a expressão len, à semelhança do que aconteceu com as outras duas coleções que nós já vimos anteriormente. Se quisermos remover um elemento, não conseguimos removê-lo
pelo seu índice porque a lista é desordenada, então nós podemos remover pelo seu valor. Mas atenção a um aspecto muito importante. Temos duas formas de remover elementos de um set. Se utilizarmos a expressão remove, nós corremos o risco de ter um erro. Porquê? Se o elemento que estamos a tentar remover não existir dentro da coleção, o script do Python vai nos apresentar um erro. Bom, neste caso, nós temos Ana dentro da nossa coleção inicial, ok? Está aqui. Então vamos testar este código e, ok, vamos aguardar aqui alguns instantes e vamos ver aqui então que da coleção desapareceu o elemento Ana. Mas vamos tentar aqui remover um António ou um ant, por exemplo, para simplificar as coisas. O que é que vai acontecer? Como não existe a expressão ant dentro do set, o Python vai-me devolver um erro, indicando que key error ant, isto é, não existe o ant. Bom, ao contrário do remove, que vai gerar um erro, nós podemos utilizar uma outra remoção mais segura, menos verbosa, que é o discard, ok? Então, o discard significa que se Joaquim não existir dentro da coleção, ele não vai ser removido, mas também não vai surgir erro. No entanto, se Joaquim existir dentro da coleção, ele é removido, como acontece com o remove. Vamos ainda ver que nós podemos utilizar o pop. Podemos utilizar o pop, mas com um cuidado. Porquê? Porque, mais uma vez, volto a lembrar, o set não tem uma ordem. Então, quando nós fazemos um pop, vamos estar a remover o último elemento daquela lista desordenada. No entanto, nós podemos fazer isso, por exemplo, atribuindo aqui a uma nova variável, por exemplo. Eu posso dizer nome é igual a lista.pop. E o que vai acontecer é que não só o elemento vai ser removido do fim da lista, o elemento que lá estiver, naquela circunstância, como vai ser atribuído aqui a uma nova variável. E eu vou imprimir aqui e vou imprimir a lista. Então reparem o que é que vai acontecer. Vou fazer aqui um clear, vamos executar novamente aqui o script. E o que vai acontecer então é o seguinte, neste caso concreto, o que foi removido foi Carlos, sobraram no set Ana e João. Vamos tentar novamente para ver se apanhamos um resultado distinto. Reparem, neste caso, da segunda vez que eu executei, foi removido o João e ficou o Carlos e a Ana. Em que circunstância é que isto pode ter alguma utilidade? Por exemplo, se nós quisermos retirar elementos de forma aleatória de uma coleção. Neste caso, podemos utilizar então um set. Finalmente vamos aqui limpar o set. É muito simples. Para limpar um set nós podemos fazer simplesmente clear e o clear limpa o set, mas não o remove. Então o que reparem que é que acontece se eu agora executar o script, eu tenho o meu set vazio. Okay? A coleção não apresenta apenas as chavetas, vai apresentar aqui set e um valor vazio. Se eu quiser de facto remover por completo toda a minha coleção, neste caso o meu set, eu uso a expressão del lista e quando eu for a tentar apresentar eu vou ter um erro do Python indicando que lista deixou de estar definida. E vamos então finalmente falar sobre a quarta coleção possível existente aqui dentro do Python. E estamos a falar concretamente sobre o Dictionary. O Dictionary é uma coleção desordenada, não tem uma sequência lógica, é possível alterar os seus dados e é indexada. No entanto, não vai permitir, por exemplo, elementos duplicados. Uma característica fundamental no que diz respeito aos dictionaries é que eles são um conjunto de pares chave-valor. O que é que isto significa? Se olharmos aqui para a forma como nós podemos criar um dictionary, nós podemos verificar que ele é criado primeiro com o nome da variável, ou neste caso da coleção, seguido de um igual e abertura e fecho de chavetas. No entanto, nesta abertura e fecho de chavetas, para não confundir com outro tipo de coleção, nós temos então um par de elementos. Neste caso, o primeiro par significa que é a chave, tradicionalmente designada por índice ou key, e depois temos à frente o valor. E como podem observar, nós podemos conjugar dentro da mesma coleção chaves, que são sempre do tipo string ou alfanuméricas, com valores que podem ser string, numéricos, etc. Então, para isto, o que nós vamos ter aqui é o seguinte: se eu agora pedir para imprimir esta lista, nós vamos ter a ocasião de verificar que se trata então de uma lista ordenada com keys e values, chaves e valores. Fixem bem este termo. Bom, vamos deixar ficar aqui a nossa lista sempre no início e vamos verificar como é que nós podemos aceder aos itens da lista. Eu aqui apresentei a lista por completo. Se eu quiser aceder a um item específico da minha lista, eu deverei utilizar então o seu índice ou a sua chave.
Vamos a partir de agora chamar-lhe chave. Então, neste caso, eu tenho lista de e coloco aqui a chave. A chave, podem observar, é esta que aqui está. O que vai ser apresentado aqui não é exatamente apelido, mas sim o valor que está associado a essa chave. E por conseguinte, se eu agora refrescar aqui o meu script, eu vou verificar que apelido é Ribeiro. Poderemos também aceder a esse elemento desta forma, utilizando o método get. O método get faz parte do dictionary, por conseguinte, quando eu coloco lista.get, simplesmente tenho que colocar dentro dos argumentos o nome da chave que eu quero utilizar. Neste caso, se eu colocar ali nome, o que ele vai apresentar é o valor que está associado ao nome. Avancemos então para a fase em que nós queremos alterar valores. É muito simples, bastará indicar qual é a nossa coleção, neste caso lista, indicar também através da chave qual é a chave relativamente à qual nós queremos alterar o valor e depois dizer que ela passa a ser igual a um valor diferente. Ora, apelido inicialmente é igual a Ribeiro, o que significa que se eu agora executar o meu código, o apelido foi transformado de Ribeiro para Martins e quando eu faço então o print do apelido, ele já está atualizado aqui para Martins. Vamos colocar aqui um clear para limpar tudo isto e regressar ao script do Python. Bom, de seguida nós temos a iteração por todos os elementos. Nada de extraordinário aqui, não fosse o caso de nós estarmos a falar de uma coleção que contém dois tipos de valores. Neste caso tem chaves e tem valores. Então nós podemos percorrer cada um desses tipos de elementos ou inclusive os dois. Vamos ver como é que isso se faz. Em primeiro lugar, se eu colocar for item em lista e apresentar o item, o que vai acontecer é isto. Nós vamos ter o nome das chaves e não os seus valores, ok? Para mostrarmos os valores, nós teremos que utilizar uma expressão diferente e que é fácil de entender. Reparem, eu digo por cada item dentro da lista apresentar lista.getItem. Ou então poderia simplesmente colocar aqui print lista e depois item aqui dentro. É exatamente a mesma coisa, uma ou outra funcionalidade, ok? Então se eu agora aqui for refrescar o meu script, o que vai acontecer é que eu já não vou ter as chaves, mas sim os valores que lhe foram atribuídos. Outra forma que nós podemos utilizar é esta que aqui está. E reparem, neste caso concreto eu tenho por cada item dentro de lista.values, e aqui estou a especificar que quero os values, então nós aqui vamos não buscar as chaves, que é simplesmente por cada item da lista, mas sim por cada item da lista dos seus respectivos valores. Então, neste caso, o item passa a ser o valor de cada chave. Então, aqui temos João Ribeiro e 174. Podemos, inclusive, fazer uma iteração pelo par. O que é que isso significa? Nós temos um key value pair, que é o nome técnico, isto é, um par de chave e valor. Eu posso colocar aqui, por cada chave, vírgula, valor, dentro da lista .items, e os itens aqui significam cada uma das entradas, chave e valor. Eu quero apresentar primeiro a chave e depois o valor. Então, se eu agora executar aqui o código, o que eu vou ter aqui é a chave e depois o valor. A chave, o valor, a chave, o valor. Podemos também verificar se uma determinada chave existe dentro da nossa lista. Então eu pergunto, se a chave nome existe em lista, executa este código. Ora, nós sabemos que nome existe dentro da lista, por conseguinte, ele vai apresentar aqui o valor de nome. Vamos também ter a oportunidade de perceber que é possível ir buscar o tamanho do nosso dicionário, isto é, qual a quantidade de elementos que ele tem. Para isso, utilizamos a mesma expressão que usamos para as outras coleções, neste caso, o len. Eu nem sequer vou aqui executar, já toda a gente percebeu o que é que isto significa. Temos aqui também a possibilidade de adicionar elementos, e neste caso, para adicionar elementos, não temos nenhuma função específica, a não ser o facto de nós podermos dizer qual é a nossa coleção, acrescentar através dos parênteses retos uma nova chave e dizer que ela é igual a um novo valor. Quando eu vou imprimir a minha lista, reparem o que é que vai acontecer, ela vai não só apresentar os dados iniciais que a construíram, mas vai também apresentar aqui a nova chave e o novo valor que lhe foram adicionados. Podemos depois também remover itens da lista, neste caso utilizando o pop. O que o pop vai permitir fazer, como toda a gente já deve calcular, é remover então o item nome. Não vou agora executar, tudo penso que é fácil de entender. Podemos remover o último item
e neste caso nós poderemos usar a expressão pop item. O que vai acontecer aqui neste caso é o seguinte: se eu aqui executar, eu tinha inicialmente uma lista, ou neste caso um dictionary, com nome, apelido e altura, e neste caso com a utilização do pop item o último elemento foi removido da lista. Por falar em remoções, podemos ainda utilizar a instrução del. A instrução del pode servir para nós removermos um item específico da nossa lista. Se, por exemplo, eu utilizar del lista de apelido, o que vai acontecer à minha lista é o seguinte, reparem, ficou o nome, ficou a altura, mas o apelido desapareceu. Se nós quisermos eliminar a lista por completo, incluindo todos os seus valores e a própria lista, nós usamos a expressão del. Neste caso, obviamente que depois da instrução del lista, se eu quiser fazer um print lista, eu vou obter um erro do Python. Porquê? Porque o Python vai indicar que lista não está definida. Deixou de existir a partir do momento em que eu coloquei o del lista. Se finalmente, quase a chegar ao fim da explicação desta coleção, podemos ver também que nós podemos limpar todos os conteúdos de uma lista utilizando a função clear, muito simples de perceber. Neste caso, se eu executar aqui o script de Python, ele primeiro limpa a lista e depois apresenta a lista completamente vazia. E se eu quiser copiar aqui uma lista, ou neste caso um dictionary, para um outro dictionary, eu posso definir aqui o nome de uma variável, dizer que ela é igual à variável original.copy. Tão simples quanto isto. Imprimir, ou neste caso fazer um print, e vocês já perceberam qual é o resultado. Outra forma de iniciar o dictionary é utilizando aquilo que se chama o seu construtor. Nós podemos definir inicialmente a lista como sendo igual a um dict de dictionary, e depois abrimos e fechamos parênteses. E dentro dos parênteses nós vamos definir a chave e o respectivo valor, mas de uma forma distinta àquela que nós temos aqui em cima. Okay? Aqui é de uma forma muito mais semelhante, por exemplo, a uma escrita de JSON. Ora, aqui em baixo nós usamos então o construtor para definir a chave igual e depois o valor. Separado por vírgulas, novamente a chave igual ao valor e assim sucessivamente. Obviamente que se eu pedir para imprimir a lista, nós vamos ter a oportunidade de ver que temos a nossa lista criada também com sucesso. Passemos agora a ver aqui exemplos do que é uma instrução condicional. No caso do Python vamos falar sobre a estrutura if, elif e else. Quando falamos de uma estrutura condicional estamos a falar simplesmente do seguinte: a determinada altura da execução do nosso código nós podemos colocar uma questão ao sistema, isto é, perguntar se um determinado valor for igual a outro valor, maior ou menor, diferente, etc., e executar uma parte do código. Caso contrário, executar uma outra parte do código. Bom, vamos aqui a um exemplo prático. Se eu tiver aqui valor é igual a 10, e agora quiser perguntar se valor for igual a 10 e executa uma parte do código, eu vou perguntar da seguinte forma: if valor maior ou igual a 10, por exemplo, vou colocar dois pontos no final e agora vou poder escrever aqui um conjunto vasto de instruções. Neste caso eu vou colocar só uma print sim. Ora, valor é maior ou igual que 10? Sim, é igual a 10. Por conseguinte, esta expressão que aqui está é verdadeira. Então, se eu agora aqui executar o meu script, eu vou ter a resposta sim. Então, se eu perguntar se valor é maior ou igual a 100, a resposta que eu vou ter, obviamente, que é uma resposta negativa. Por conseguinte, como eu não tenho aqui a alternativa, não vai ser executado este código. Então, os sinais que eu posso utilizar aqui são os seguintes. Duplo igual significa perguntar se valor é igual a 100, e neste caso não fazer confusão com um sinal de igual versus os dois, porque este é o de atribuição de valor, este aqui é o de comparação. Se eu quiser perguntar se é diferente, vou utilizar um ponto de exclamação e o igual, e neste caso estou a perguntar se valor é diferente de 100, obviamente que sim, ok? Posso utilizar então também o menor que 100, também seria uma resposta sim, maior do que 100 seria uma resposta não, menor ou igual a 100 é uma resposta afirmativa, maior ou igual a 100 será uma resposta negativa. Uma atenção especial para a questão da formatação e da indentação, porque se eu colocar aqui um print estou fora, o que vai acontecer é o seguinte, reparem, eu vou executar e só aparece o estou fora. Ora, porquê que apareceu aqui o estou fora e não apareceu o sim? Esta indentação que aqui está permite indicar que este é o bloco de código que vai ser executado de acordo com esta condição. Se eu quisesse que esta
linha que aqui está dentro também fosse executado com esta condição aqui dentro, ou neste caso com esta condição que aqui está, eu simplesmente teria que colocar isto desta forma e vamos aqui colocar um valor menor ou igual a 100 e se eu agora executar, vamos então ter a execução dos códigos que aqui estão. Nós podemos ainda completar ou tornar mais complexo ainda a nossa condição acrescentando mais alguma lógica e nós podemos utilizar o AND ou o OR. Então o que é que isto significa? Eu posso perguntar ao sistema duas coisas. Se valor for igual a 100 and valor menor que 1000, okay? Se eu aqui colocar 100, o que é que vai acontecer? Esta condição aqui é verdadeira e esta condição também é verdadeira. Por conseguinte, nós vamos ter a apresentação daquele bloco de código. No entanto, se eu colocar aqui, se valor for diferente de 100 e valor for menor que 100, o que é que vai acontecer? Esta condição é falsa, porque o valor é igual a 100 e não diferente, e esta condição é verdadeira. Bastará que uma seja falsa para que o AND deixe de funcionar como uma condição positiva. Porquê? Eu tenho aqui falso, tenho aqui positivo, falso com positivo vai dar sempre falso. Bastará aparecer uma instrução que dê resultado falso para que eu não tenha qualquer execução deste bloco. Pelo contrário, eu posso colocar aqui OR. Ora, o que é que significa o OR? É uma ou outra condição. Então tenho aqui, se valor for diferente de 100, o que é falso, ou valor menor que 1000, o que é verdadeiro, então significa que eu vou ter sucesso na execução aqui do meu código. Vejamos agora uma outra circunstância que é perguntar ao sistema o seguinte: se valor for igual a 100, executa um código. Caso contrário, executa outro. Ora, como é que nós fazemos isso? Utilizando então aqui na expressão o if e o else. Então vamos colocar assim da seguinte forma: if valor igual a 100, vou fazer a pergunta, vou colocar o bloco de código print sim. Caso contrário, e agora reparem que vou colocar aqui atrás else, colocar novamente os dois pontos e vou colocar print não. Bom, como é que eu vou agora traduzir aqui este meu exemplo em casos concretos? Vamos aqui fazer a experiência muito rapidamente. Temos aqui valor é igual a 100. Se valor for igual a 100, imprime o sim. Estamos então aqui ao nosso output do terminal e vamos executar o nosso script. Cá está, sim. Vamos colocar aqui se valor for diferente de 100. Ora, sabemos que isto aqui é falso. Então o que é que o sistema vai fazer? Vai ignorar este bloco de código e vai fazer o caso contrário, que é o que significa o else. Então reparem, vamos ter aqui o não. Okay? Eu coloquei aqui o não e o sim, poderíamos colocar obviamente outro tipo de código, porque de facto o valor é diferente de 100. Não, não é. E por conseguinte ali aparece o segundo bloco. Se eu colocar valor é maior do que 100, o que vai acontecer aqui é que esta análise é exclusiva. Então significa que valor maior do que 100 significa que o 100 não é inclusivo, já estaria exclusivo. Esta ideia aqui só seria válida se eu tivesse aqui 101. Okay? Se eu colocar aqui 100, o que vai acontecer é o seguinte: não. Para eu perguntar se o valor é maior ou igual a 100, teria que acrescentar o igual. E neste caso concreto iríamos ter aqui a resposta sim. Vamos colocar aqui um clear e vamos depois repetir o nosso script. Poderemos ainda agregar aqui um conjunto de outras condições pelo meio. Vamos imaginar o seguinte: if valor igual a 20, vai fazer o primeiro bloco. Ok? Vamos colocar aqui assim, desta forma. Caso contrário, eu posso simplesmente continuar a questionar if, isto é, se ainda assim for valor igual a 30, então vamos usar aqui este bloco. Okay? Vamos colocar aqui o segundo bloco. E poderia continuar a utilizar o conjunto de condições que eu desejar, a quantidade que eu desejar, até chegar ao fim em que eu posso utilizar o else, isto é, caso contrário, se nenhuma das condições anteriores for verdadeira, eu posso executar o bloco de código que aqui está, que seria o terceiro bloco. Bom, vamos aqui então testar esta execução, vamos aqui executar e ele diz, ok, tem aqui um erro de sintaxe no else. Porquê? Eu não coloquei os dois pontos. Vamos agora aqui executar e reparem, ele executou o terceiro bloco. Porquê?
Valor é igual a 20? Não, porque é igual a 100. Valor é igual a 30? Não, porque é igual a 100. Então, caso contrário, vai executar este bloco. No entanto, se eu colocar aqui que o valor é igual a 30, e se agora executar o meu código, eu vou verificar que o bloco de código que é executado é o bloco 2. Vejamos agora ainda uma outra forma de nós escrevermos uma condição quando queremos apenas executar uma linha de comando se a condição for verdadeira. Isto é, eu vou colocar um if, valor igual a 30, nós sabemos que é verdadeiro, eu posso simplesmente colocar à frente, print, ok. Reparem então o que é que vai acontecer, cá está o ok. Este tipo de inscrição apenas é válida para quando nós queremos executar uma única instrução à frente da nossa condição. Chamo agora particular atenção também para a possibilidade de nós utilizarmos o if-else dentro de uma linha apenas. Imaginem que nós queremos imprimir o ok ou not ok de acordo com uma determinada condição. Ora, não vamos poder escrever aqui o else à frente. Isto não faz qualquer sentido. Então eu vou colocar aqui assim, print ok if valor é igual a 30. Else print not ok. Ora, o que é que vai acontecer então aqui? Se o valor for igual a 30, ele vai imprimir esta parte que aqui está. Isto é, executa este bloco, print ok, se o valor for igual a 30. Caso contrário, print not ok. Vamos aqui fazer a experiência, vamos fazer aqui um clear, vamos executar novamente o nosso código e cá está. Ok, muito bem, o valor é igual a 30. Se eu colocar aqui 31, o que vai acontecer então é que ele vai executar o not ok. Apesar das instruções condicionais, como é o caso do if, if e else, poderem parecer à partida relativamente simples de compreender, elas podem se tornar bastante complexas quando nós queremos analisar muito código ou muitas condições. Não vamos estar aqui neste momento a explorar isto, uma vez que o interesse desta fase inicial é de facto termos uma introdução básica à linguagem Python.